Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos começar agora a resolver as atividades da semana 5 do PET 3 2021 do segundo ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão, que está aí na página 42 e que tratou de unidades de medidas angulares, transformar graus para radianos e vice-versa. Bora para a questão? Bom, ele colocou essa primeira questão aqui dizendo assim, ó. Faça as conversões de graus para radianos. E ele deu aqui todos esses ângulos em graus e quer que a gente transforme para radianos. Bom, pessoal, antes da gente resolver essa questão, vamos recordar aqui de alguns conceitos básicos que a gente vai precisar. Primeiramente, qual é a diferença entre uma circunferência e um círculo? Bom, pessoal, a circunferência, olha só, que eu coloquei uma circunferência de centro O. É o conjunto de todos os pontos que estão sobre essa linha vermelha que estão a mesma distância desse centro aqui, ó, desse ponto que é o ponto O. Então, se eu tomar um determinado ponto A aqui, ó, sobre essa linha vermelha, sobre a circunferência, a distância de O até esse ponto vai ser a mesma para qualquer ponto que eu considerar sobre essa circunferência. E essa distância nós chamamos de raio. Então, a circunferência é somente essa linha vermelha que está aqui. Agora, o que é o círculo? Eu vou colocar novamente aqui uma circunferência de centro O e raio R. O círculo vai ser formado por esta circunferência e todos os pontos que estão aqui na região interior. Então, observe bem, aqui nós temos o círculo, aqui a circunferência. A circunferência é só essa linha que está aqui em volta. Já o círculo vai ser a linha, quer dizer, vai ser a circunferência e também vai ser os pontos que estão aqui dentro. Assim, na circunferência, eu consigo calcular o tamanho dessa circunferência, que nós chamamos de comprimento da circunferência. E o comprimento é dado pela fórmula 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Já aqui no círculo, nós calculamos a área do círculo. E a área é dada pela fórmula πr ao quadrado. Então, gente, conseguiu perceber a diferença entre a circunferência e o círculo? Olha só, a circunferência é só essa linha, enquanto que o círculo é a linha e todos os pontos que estão aqui dentro. Bom, agora nós vamos ver o que é um arco de circunferência. Novamente, eu vou tomar aqui uma circunferência de centro O e aqui um raio R. E vou agora tomar um ponto B sobre essa circunferência. Todos os pontos que estão aqui, ó, de A até B sobre essa circunferência é o que nós vamos chamar de arco de circunferência. Então, aqui eu tenho um arco de circunferência. Do outro lado também eu tenho um outro arco de circunferência. Para o nosso estudo, eu vou trabalhar somente com o menor arco, que é esse aqui, e nós vamos representar assim, ó, arco AB. Então, quando a gente fala em arco, eu estou representando aqui este arco pequeno. O outro arco, por enquanto, a gente não vai trabalhar com ele, somente esse daqui. Agora, gente, observe bem. Eu vou traçar aqui, ó, este raio. Notem que formou aqui este ângulo, que é um ângulo alfa. Notem que este ângulo aqui, o vértice dele está no centro da circunferência. Então, nós falamos que esse ângulo é um ângulo central. E o ângulo central é exatamente igual ao arco compreendido pelos seus lados. Então, esse arco AB vai ser igual ao ângulo central alfa, que é correspondido aqui pelos seus lados, tá bom? Pronto, então nós já sabemos o que é uma circunferência, o que é um círculo, o que é um arco de circunferência. Agora vamos ver quais são as unidades para medir ângulos. Nós temos duas unidades basicamente, que são o grau e o radiano. O que é o grau, pessoal? Nós vamos considerar aqui, ó, uma circunferência de centro O e raio R. Eu vou pegar essa circunferência aqui e vou dividir essa circunferência em 360 pedaços. Cada pedacinho desse aqui, então, corresponde a uma parte das 360. Então, olha bem, eu peguei a circunferência e dividi em 360 partes. Então, cada pedacinho desse é uma parte das 360. Então, é claro que aqui vai formar um ângulo, e este ângulo alfa é o que nós vamos falar que é o grau. Então, isso aqui corresponde a 1 grau. Então, o que é o grau? É uma parte das 360 partes que nós dividimos a circunferência. E repare que 1 grau ainda corresponde a 60 minutos, e que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, o símbolo para grau é essa bolinha, o símbolo para minuto é um tracinho, e o símbolo para segundo são 2 tracinhos aqui, ó. Não confunda minuto aqui do ângulo com minuto da hora, ou segundo do minuto com o segundo da hora. Isso aqui se refere à medida angular.
E o minuto e o segundo da hora se refere à passagem de tempo. Então não confunda um com o outro. Aqui nós estamos falando de ângulo. Quando nós falamos em minuto e segundo da hora, se refere a tempo. Repare, pessoal, que essa circunferência todinha, que o comprimento dela, nós sabemos que é 2πr. A esse comprimento de 2πr corresponde a que abertura angular? Corresponde a 360 graus. Então, notem que esse comprimento todinho aqui nós demos uma volta inteira na circunferência. Então, 2πr é uma volta inteira. Portanto, a metade de uma volta vai ser o quê? Vai ser πr. Corresponde, portanto, a metade da abertura angular, que vai ser, então, 180 graus. Então, πr corresponde a 180 graus. Agora que nós já sabemos o que é a medida grau, a medida de ângulo para grau, nós vamos ver aqui para radiano. Nós vamos fazer o mesmo raciocínio. Eu vou considerar aqui uma circunferência de centro O. Pronto, está aqui uma circunferência de centro O e raio R. Eu vou pegar esse raio R e vou colocar ele aqui. Então, observe, aqui está o meu raio, que é esse raio da circunferência. Eu vou pegar esse raio, agora eu vou entortar esse raio de tal forma que eu possa colocar ele aqui sobre a circunferência, até chegar aqui em um determinado ponto B. Então, gente, notem bem, essa medida de A até B, esse tamanho aqui ó, de A até B, corresponde a esse tamanho, que é esse tamanho do raio. Então, esse arco AB, ele é um arco de um raio. Agora, veja bem, aqui OB eu já sei que é um raio. Então, este ângulo aqui é o ângulo central. E nós sabemos que um ângulo central corresponde ao quê? Corresponde à medida do arco. Mas esse arco nós sabemos que é a medida de um raio. Então, esse arco AB corresponde a um raio. Quando isso acontecer, que a medida do ângulo for exatamente igual à medida desse arco que corresponde a um raio, nós vamos dizer que isso aqui vai ser 1 radiano. Então, quando o ângulo central for igual à medida do arco e esse arco for de um raio dessa circunferência, nós vamos dizer que esse ângulo, então, é um ângulo de 1 radiano que nós vamos representar por 1 radiano. Então, notem, pessoal, aqui nós vamos escrever esse símbolo, 1 rad, que representa 1 radiano. Bom, repare que nesse caso que esse arco está fácil, nós sabemos que é um arco de 1 radiano. Mas e olha só, e se eu tiver um arco maior aqui, como esse aqui? Eu vou chamar esse comprimento aqui de S e esse ângulo central aqui eu estou chamando de um ângulo θ. Então, qual vai ser agora o tamanho, qual que é o comprimento desse arco agora? Nós podemos relacionar esse comprimento com esse daqui. Notem que quando eu utilizei um arco aqui de tamanho raio, um raio, então olhe bem, quando eu utilizei aqui esse arco de tamanho um raio, qual foi o tamanho do ângulo? Qual foi a abertura em radiano? A abertura foi de 1 radiano. Então, quando eu utilizei aqui um arco de um raio, a abertura foi de 1 radiano. Então, para um comprimento qualquer, de um arco qualquer, que eu estou chamando aqui ó, de S, vai corresponder a quem? Vai corresponder a um ângulo θ. Pronto, regrinha de 3 simples, agora é só multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que S vezes um raio vai ser S vezes 1, que é S, que é igual a θ vezes o raio. Pronto, nós chegamos em uma formulazinha que vai nos ajudar a calcular o comprimento de qualquer arco de circunferência, ou calcular o ângulo, ou calcular o raio, desde que a gente conheça os outros dois. Pronto, então já sei que S vai ser θ vezes R. Mas agora perceba, se eu pegar isso aqui, ó, esse comprimento e chegar até aqui, nós demos uma volta inteira na circunferência. Então, essa volta inteira nós sabemos que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, quando o comprimento for de 2πr, qual vai ser esse ângulo? Bom, eu só substituir aqui nessa formulazinha, vai ser θ vezes R. Mas repare, eu posso cancelar R com R. Assim, esse ângulo θ vai ser de 2π. 2π o quê? 2π radianos. Pessoal, perceba então que quando eu utilizei aqui o comprimento todo da circunferência 2πr, nós chegamos numa abertura em radiano de 2π radiano. Ora, se 2πr é uma volta toda, a metade é πr, então aqui também corresponde à metade da abertura angular, ou seja, vai ser π radiano. Mas notem, eu já sei que πr corresponde a quanto? A 180 graus. E isso aqui tem que corresponder a π radiano. Portanto, nós temos que π radiano tem que corresponder a 180 graus. Chegamos em mais uma relação. Então, nós temos duas relações aqui para a gente recordar. O comprimento é o ângulo vezes o raio e que π radiano corresponde a 180 graus. Agora, nós já temos como resolver a questão que foi proposta para a gente.
Então vamos lá, na letra A, ele quer que a gente converta aqui, ó, 135 graus para radianos. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vimos ainda há pouco? Que π radiano corresponde a 180 graus. Eu quero saber quanto que é 135 graus em radiano. Então isso aqui eu não sei, eu vou falar que é x. Regrinha de 3 simples, a gente multiplica cruzado. Então nós vamos ter aqui, ó, x vezes 180, que é igual a 135 vezes π radiano. Como eu quero determinar o valor do ângulo aqui, x, então eu vou isolar aqui, ó, x, esse 180 está multiplicando, a gente passa dividindo, ficando então 135 vezes π sobre 180. Podemos simplificar aqui, ó, 135 por 180, dividindo então em cima e embaixo por 45. Assim vai ficar 135 dividido por 45 vai dar 3, isso aqui vezes π. 180 agora dividido por 45 vai dar 4. Portanto, esse ângulo de 135 graus em radiano vai ser 3π sobre 4 radianos. A gente não precisa ficar escrevendo sempre radiano. Nós já sabemos que aqui nós estamos fazendo a referência a radianos, a abertura angular, que pode ser grau ou radiano. Moçada, agora vamos resolver a letra B. Repare, não há muita necessidade da gente ficar fazendo essa regrinha de 3 simples. Perceba que aqui eu peguei o 135, que é o que ele quer, multipliquei por π, o resultado eu dividi por 180. Então nós vamos fazer exatamente isso aqui. Eu vou pegar o ângulo aqui que é 100, vou multiplicar por π, e esse resultado a gente divide por 180. É mais rápido do que a gente armar a regrinha de 3. Pronto, então agora é só simplificar. Ó, 100 eu vou simplificar com 180, dividindo em cima e embaixo por 20. Assim é que vai ficar 100 dividido por 20, aqui vai dar 5. Isso aqui vezes π, 180 agora por 20, vai dar 9. Assim o ângulo de 100 graus corresponde a 5π sobre 9 radianos, e a gente não precisa escrever rádio aqui. Agora vamos para a letra C, 65 graus. Basta pegar o 65, multiplicar por π, e o resultado a gente divide por 180. Simplificamos aqui também, ó, 65 com 180. Dá para dividir aqui em cima e embaixo por 5. Assim aqui vai ficar 65 por 5 vai dar 13. Isso aqui vezes π, 180 agora por 5, 36. Portanto, o ângulo de 65 graus vai ser de 13π sobre 36 radianos, que a gente não precisa escrever rádio aqui. E finalmente a letra D, 75 graus. Basta pegar 75, multiplicar por π, e o resultado a gente divide por 180. Também posso simplificar isso aqui, dividindo em cima e embaixo agora por 15. Assim aqui vai ficar 75 por 15 vai dar 5. Isso vezes π, 180 por 15 vai dar 12. Assim 75 graus corresponde ao arco de 5π sobre 12 radianos. Show de bola, muito bacana, bem interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!